vocês que quiserem trazer os seus filhos, e não somente tragam eles, mas fiquem aqui com eles, porque vai ser um período muito importante para eles. É um momento que a gente vai separar para que eles brinquem, para que eles se divirtam, mas também que eles sejam ministrados pela palavra na linguagem deles. Então, pai participa, mãe participa, né? Assim como você vem na igreja, também não deixe de ir na partida de futebol do seu filho, no balé da sua filha, né? E seja parte preponderante na criação dele, porque hoje em dia nós estamos vendo que nós estamos ficando muito no templo, gastando muito tempo no templo e esquecendo que nós temos uma família, e a parte mais importante é a família. Nós temos que separar um tempo para estarmos com os filhos, estarmos com os pais. Não perca a oportunidade, porque às vezes a gente entra no ativismo evangélico em que a gente faz para a obra de Deus, e esquece que a maior obra é aquela que está na sua casa, que Ele confiou a você. Então gaste tempo com seus filhos, gaste tempo com a sua família, né? Porque muitas das vezes nós somos iludidos e achamos que aquilo que nós produzimos dentro do templo é suficiente, e muitas das vezes tem filhos carentes, tem filhos órfãos de pais vivos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Convido você a abrir sua Bíblia junto comigo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Se tem alguém do seu lado aí sem a palavra, junta com ele para vocês lerem juntos. A gente vai ler um texto bastante extensivo, então é bom que todos encontrem aí. Evangelho de Mateus. Eu costumo falar sempre de Lucas, mas hoje eu vou para Mateus 21, a partir do verso 1. Você que não trouxe Bíblia, tem um tablet gigante aqui, ó. Todos acharam, amém? E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa a um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas: dize a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? A multidão dizia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e que compravam no templo, e derrubou todas as mesas de cambistas e as cadeiras de quem vendia pombas, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas sai o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém? Esse texto bastante conhecido e que creio que é de domínio de todos, nós vamos ver que Jesus faz um pedido um tanto quanto peculiar para os seus discípulos. Jesus chama 2 de seus discípulos e fala para eles: olha, vocês vão até a aldeia
até a cidade, e vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho amarrado junto a ela, e eu quero que vocês tragam aqui para mim. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava cumprindo sequencialmente algumas coisas que os profetas diziam, algumas palavras, algumas profecias que os profetas diziam a respeito dele. E essas profecias precisavam ser cumpridas para que, quando olhassem para as Escrituras, vissem a confirmação daquilo que Jesus tinha dito para eles. O interessante é que quando nós vemos aqui, nós vemos uma jumenta e um jumentinho. Nós vamos ver que depois que Salomão assumiu o trono, foi criada uma cultura dos reis de Israel, e consequentemente depois que o reino dividiu, os reis de Judá, que todos os reis, quando eles eram proclamados reis, eles recebiam um cavalo branco, bonito, e eram colocadas as vestes reais, a coroa, e ele saía pela cidade. Você vai ver que quando Mardoqueu recebe aquela honra que Amã achou que era para ele, né, de subir num cavalo, colocar as vestes reais e passar por toda a cidade, o que Jesus faz é o oposto daquilo, porque Jesus, ele estava cumprindo uma profecia e não cumprindo uma expectativa, porque muitas pessoas estão relacionando-se com Deus para que se cumpra as expectativas pessoais, e não para que se cumpra as profecias individuais que foram proferidas sobre elas. Pessoas estão caminhando com Jesus na expectativa: eu preciso de um emprego, então vou me relacionar com o Senhor para que eu tenha essa porta de emprego aberta. Eu estou doente, eu vou me relacionar com o Senhor porque a minha expectativa é ser curado. Mas o Senhor, ele não age de acordo com as nossas expectativas, ele age de acordo com a palavra dele, e a palavra dele não pode ser revogada ou modificada, porque ele vai falar assim: eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ou seja, aquilo que ele fala, ele não se arrepende, ele não mente. Então havia uma expectativa de um Messias que vinha num palácio, um Messias que vinha para resgatar o povo, um Messias que vinha para acabar com todo o império romano que estava subjugando o povo judeu. E a gente vai ver que 300 ou 400 anos antes disso que aconteceu aqui, existia um profeta chamado Malaquias, e que é um livro muito pequeno, 4 capítulos, mas que tem uma riqueza muito grande. E antes de nós voltarmos para esse texto, eu queria compartilhar alguns detalhes com vocês. O que estava acontecendo? Havia uma pobreza muito grande em Israel. Malaquias vai profetizar 100 anos depois que o povo volta da Babilônia. Eles estão já instaurados em Israel, construíram um novo templo, recomeçaram a reconstruir as suas próprias casas, construíram um muro através da força, do encorajamento de Neemias. Só que ainda era uma cidade muito pobre. Jerusalém estava muito fraca financeiramente falando, e esse povo que estava lá vivendo, eles não tinham recursos. E quando eles estavam lá, eles viam as profecias que estavam na Bíblia, e falavam assim: logo vem o Messias, logo virá alguém que vai redimir a gente. Viram a profecia de Isaías, viram as profecias que os profetas, tanto os maiores quanto os menores, trouxeram para eles, e eles estavam atônitos com isso. Então eles voltam para Jerusalém, começam a reconstruir as suas vidas, e ficam esperando: a nossa vida vai mudar, as nossas coisas vão ficar colocadas no eixo agora nós vamos ter a oportunidade de fazer algo novo, essa cidade vai ficar bonita. Eles olhavam para o templo. Quantos aqui já ouviram falar do templo de Salomão? Você quer ter uma noção mais ou menos? Vai ali na Celso Garcia, tem uma réplica aportuguesada e abrasileirada e evangelicada, que ela está bem evangélica, né? Está bem gospel. Você tem uma noção do que mais ou menos era. Ali foi gastado muito recurso, só que Salomão gastou muito mais do que o Edir Macedo, né? E como está na internet, eu quero deixar bem claro que eu não estou criticando a Igreja Universal, que fique bem claro, né? Eu estou só trazendo uma nota. A gente vai ver que Salomão gastou rios, mais rios de ouro, madeira, cedro fino, tudo de melhor recurso, tudo de melhor que tinha naquela época de recurso, ele usou. Salomão fez alianças com vários reis, fez aliança com vários povos, para que tudo do bom e do melhor tivesse naquele templo. E quando ele chega
palácio maravilhoso que ele tinha e olha para aquele templo suntuoso, era maravilhoso, era tudo de ouro, era mármore, era muita coisa rica. Se você tirasse uma foto naquela época, nossa, era a coisa mais linda que tem. Se você estivesse lá em Jerusalém, você ia tirar uma selfie de frente com o templo, porque o templo era bonito, era ponto turístico. Só que esse templo foi totalmente destruído pela Babilônia. Agora eles voltam para Jerusalém e fazem um templo modesto, fazem um templo pequenininho, não tinha nada a ver com um templo maravilhoso, o recurso era pequeno, então não tinha tanto ouro, não tinha tanta formosura. Mas o interessante é que Ageu, no capítulo 2, verso 9, ele fala assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só que os sacerdotes olham para aquilo e estão assim: mas o templo de Salomão era mais bonito. Mas como é que vai chegar aos pés do templo de Salomão? Só que o que Ageu estava falando, o que Ageu estava encorajando, não era a respeito daquilo que era visível, mas daquilo que não podia se tocar. A presença de Deus seria muito maior do que a primeira vez, porque o Senhor não está preso a algo que os homens gostam de ter expectativa e falar: nossa, que bonito, porque Ele escolheu alguém que nem eu, pecador, falho, ruim, pessoa que ninguém queria, para fazer dele a habitação dele dentro de mim. E Ele falou assim: eu não estou preocupado com o que vão olhar e falar assim, é bonito, é feio, eu estou preocupado com o que eu vou colocar dentro, e vai ser muito mais bonito do que a primeira vez que Ele viveu. Porque nós falamos assim: não vivo mais eu, mas Cristo que vive, e a vida que eu vivo agora, vivo no Espírito. Porque quando Cristo, Colossenses 3, que eu gosto de citar, que é a nossa vida, se manifestar, então nós viveremos de novo. Então a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. O povo estava preso a detalhes, e começou o sacerdócio daquela época, os sacerdotes que faziam um sacrifício, eles começaram a negligenciar, eles começaram a mostrar um cenário de culto pragmático. O cenário de culto naquela época era totalmente ritual, não tinha nada de espontaneidade. Os sacerdotes começaram a cuidar dos seus próprios interesses, assim como cada uma das pessoas que congregavam na congregação de Jerusalém, vamos dizer assim, para trazer para o nosso contexto. Começaram a ir porque tinha que ir, começaram a sacrificar porque tinha que sacrificar. Isso não é culto. Oferecer algo defeituoso, e o sacerdote que estava no patamar de falar assim: isso o Senhor não aceita, e falava assim: não, pode trazer. Aí Deus fala assim: eu vos amei grandemente, e vocês me perguntam, aonde o Senhor nos amou? Esse era o cenário que estava acontecendo em Israel 400 anos antes da profecia se cumprir. Esse era o cenário que o povo estava vivendo. Vamos trazer aqui 430 e poucos anos. Eles estão lá e estragando sacrifício. Eu trazia algo para o Senhor e falava assim: é para o Senhor mesmo, eu tenho que entregar. É para o Senhor mesmo. Eu já estou sem dinheiro, eu vou pegar aquele cordeirinhozinho bom, eu vou fazer dinheiro em cima dele e vou reverter para o meu próprio sustento. O Senhor nunca pediu para o povo que passassem fome e entregasse o sacrifício, porque você vai ver que até o próprio Jeremias vai falar que o Senhor importava muito mais com obediência do que com sacrifício. Mas o povo estava tão religioso que fazia porque tem que fazer. Nós como igreja temos que aprender um princípio: nós não temos que fazer porque nós somos obrigados. Nós não temos que vir e fazer entre aspas, um sacrifício de um domingo pela manhã, acordar porque eu tenho que estar no templo, porque eu tenho que mostrar que eu sou cristão. Nós temos que vir para a igreja, para o templo, para o lugar de adoração, não porque eu tenho que vir, mas porque minha alma anseia pela presença dEle. Não é porque eu vou esperar porque lá domingo vai pregar fulano de tal. Não sei se vocês repararam, eu parei de colocar o nome de quem ministra a palavra nas publicações, porque a expectativa não tem que estar no quem está ministrando, a expectativa tem que ser na voz do Senhor, através de qualquer um que esteja ministrando. Não que qualquer um, desprezando quem vai ministrar, mas qualquer pessoa que estiver ministrando a palavra, eu vou receber porque vem do Senhor.
A nossa expectativa não tem que estar no próximo culto, no próximo congresso, na próxima campanha. A nossa expectativa tem que estar no Senhor, e falar assim: Senhor, eu quero cada dia estar mais próximo de Ti, e não mais próximo de um congresso, de um evento, porque isso tudo pode não acontecer, porque o dia de hoje, nem o dia de hoje me pertence, nem o de amanhã. O dia de hoje Ele me deu um presente, que eu recebo dEle, e amanhã é dEle. Os homens fazem planos, Provérbios 16, verso 1, mas a resposta sempre vem da boca de Deus. Para vocês entenderem, por isso que eu trouxe o contexto histórico. A galera estava aprisionada a uma expectativa. Existia um rodízio de sacerdote. Os sacerdotes prestavam sacrifício e tinha um rodízio, porque era a quantidade. Você imagina, os descendentes de Levi foram cada vez aumentando. O povo de Israel chegou no Egito com 60 almas, saiu do Egito com mais de 3 milhões, então tinha que ter um rodízio. Cada dia um sacerdote recebia alguns sacrifícios, e cada um deles tinha o seu próprio interesse. Tinha um que falava assim: olha, esse sacrifício aqui eu aceito, mas tem que rolar um por fora ali para aqui, né? Porque sabe como é que é, né? Eu estou contato direto com o Altíssimo, né? Então, me ajuda a te ajudar, no popular de hoje. E muitas vezes nós temos visto isso acontecer no nosso meio. E eu falo no nosso meio porque aqui é uma extensão do corpo de Cristo. É uma denominação, e eu falo sempre: denominações são maus necessários. Infelizmente nós temos que ter uma denominação, porque nós temos que ter um CNPJ. Porque nós somos extensão de um corpo. Nós não somos uma placa, nós somos um corpo. Infelizmente, quando uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. Então eu falo nós, colocando todos no mesmo saco de farinha. Estão pessoas aceitando coisas para fazer um contato com o Eterno. Estão aceitando favores para que você tenha o seu pedido atendido. Estão aceitando ofertas para que sejam beneficiados aqueles que são maiores dizimistas. E agora, o que está acontecendo em Israel? A Lívia está pentecostal. Aleluia! Viu? Acabou de falar que o perfeito louvor sai da boca das crianças que estão amamentando. Eles estão bebendo no peito ainda da mamãe. Viu? E quando a gente vê isso, nós estamos vendo que está tendo uma inversão de valores no nosso meio hoje, em que eu chego até o Luiz e falo assim: Luiz, você quer ministrar a palavra? Quero, pastor. Então, sabe como é que é, né? Eu estou precisando de algo lá em casa. Você não vai me dar, não? Então a gente faz um troca aí. Isso não é evangelho de Cristo. Isso é o que estava acontecendo naquela época, está sendo tão real hoje. O livro de Malaquias nunca foi tão real como nos dias de hoje. Aí o povo vira, a gente vai pegar, eu vou falar de oferta e dízimo agora. Malaquias 3:10, que em algumas denominações está tendo envelope de dízimo. Aí fala assim: aonde me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí eu pego, venho aqui no domingo, como eu faço sempre, todo domingo, né? Ministro sobre dízimos e ofertas, só que não. E eu pego: gente, vocês estão roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vocês estão sendo negligentes em devolver o dízimo, porque isso não é seu. Agora vamos para o contexto. Isso era para aquele povo específico, que estava pegando. Chegava o governador ou chegava o prefeito, o Dória chegava na sua casa, você pegava aquele cordeiro que você não deu para o sacrifício e oferecia para o Dória. E quando chegava no dia do culto, oferecia o cordeiro manco. Era isso que estava acontecendo naquela época. Aí Deus vai falar assim: vocês estão perguntando aonde? É que quando vem um governador na casa de vocês, vocês dão o melhor, e para mim vocês dão o pior. Vocês estão me roubando aí, porque eu não preciso do recurso de vocês, mas eu já deixei um estatuto para que vocês seguissem, e vocês estão fazendo totalmente errado. Só que hoje é mais fácil eu pegar esse versículo e começar a manipular pessoas para que elas contribuam. É muito mais difícil eu pegar o versículo que Paulo convocou a congregação de Coríntios para que fizesse uma arrecadação,
para que tivesse uma arrecadação, para salvar uma igreja que estava passando por necessidade. Ele falou assim: gente, vocês, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus tem prazer, ou se agrada, daquele que dá com alegria. Nós construímos uma igreja saudável quando nós não temos a nossa fé baseada naquilo que nós damos, no gasofilaço ou na salva. A nossa fé tem que estar baseada em Cristo, não é em trocas. Você não vem aqui para que eu te abençoe, porque você já é abençoado. Eu não tenho o poder de abençoar ninguém. Quem tem o poder de abençoar você e a mim também é o próprio Deus, e Ele já te abençoou. Nós não temos que vir com expectativa de falar assim: o que eu vou receber hoje? O que eu vou ter hoje? Você chama um brasileiro para o culto, ele fala: o que vai ter lá? O que eu vou receber? Sabia disso? Aí eu já recebi a pergunta assim: é culto de quê? Aí eu falei: vai ser um culto especial, vai vir um Batman e o Robin ministrar, o louvor e a palavra. Porque a expectativa está, eu só vou porque, não, esse fulano está fraquinho, não curto. Ah não, isso daí não é do meu estilo, eu não gosto, não é o estilo de pregação que eu gosto. Ou seja, expectativa em homens. Eles estão com expectativa cada vez mais em homens. Aí o que acontece? Nesse contexto, Malaquias vem e fala assim: sacerdotes, e agora eu falo, pastores, apóstolos, bispos, reverendos, eminências. Malaquias dá um recado de Deus para os sacerdotes. O sacrifício, quando era prestado, eu vou falar algo aqui que vai chocar, mas é necessário. O sacrifício, quando você ia prestar o sacrifício, eles abriam o animal, tirava o intestino e colocava debaixo do altar, do local em que era oferecido o sacrifício, do holocausto, colocava embaixo e queimava as fezes do animal embaixo. Deus vira para os sacerdotes e fala assim: a minha vontade é pegar o cocô do animal e passar na cara de vocês. Está em Malaquias, não é Danielologia não, é Malaquias está dizendo. Lá vai usar uma palavra mais bonitinha, eu falei cocô mesmo, mas é isso. A vontade que Deus estava daquele sacerdote, daquele povo, era pegar e na cara, porque o que vocês estão fazendo ninguém faz. E hoje em dia não está diferente. A vontade que dá é de pegar aquilo lá e esfregar na cara de muitos homens aí que estão dizendo que são homens de Deus, mas que não tem nada de Deus. Nós temos que restaurar o verdadeiro culto, que não é o culto na expectativa, não é o culto da troca, é o culto da entrega. Eu entrego o meu corpo como sacrifício puro, santo e agradável, que é o meu culto racional. Eu não venho para ser manipulado na mente, eu venho para viver na inteligência o que o Espírito Santo quer dizer. Nós temos que acordar como igreja. Essa palavra aqui não é para te manipular, essa palavra é para te confrontar a ser melhor. Essa palavra aqui não é para trazer você para o próximo domingo, porque no próximo domingo eu vou dar uma bênção especial aqui do púlpito, não. É para te levar para a eternidade. Porque isso que a palavra fala: ai dos pastores, e não ai das ovelhas. Ai dos pastores que têm negligenciado a palavra. Naquele grande dia eles vão dar, como é que fala? Eles vão prestar contas de tudo aquilo que eles fizeram. Então eu não posso vir aqui e trazer você para o próximo domingo. Eu só aviso que no próximo domingo tem culto, mas eu não te obrigo a vir para cá. Eu já fiz esse teste aqui, eu faço sempre, porque eu não tenho problema nenhum em fazer. Quantos aqui receberam uma mensagem para mim cobrando porque você não vem no domingo? Porque o relacionamento seu não é comigo, o relacionamento seu é com Ele. E se eu te cobrar vir no próximo domingo, você vem. O pastor me mandou mensagem e falou assim: olha, eu quero que você venha porque você faltou na próxima semana, na semana passada. Aí ele vem porque eu pedi. E aí se eu não pedir, ele não vem. Por que você não foi no culto? Ah, porque o pastor não me mandou mensagem. Aí você fica refém de mim. Eu não estou aqui para trazer você para mim, não estou aqui para trazer você para o MER. Eu estou aqui para fazer um canal facilitador para que você seja ligado nele cada dia mais. Não tem sentido nenhum eu vir para cá. Gente, você vai fazer seminário teológico, você aprende um monte de tática para um monte de coisa. Mas aí eu falo como Paulo: isso aí é esterco, serviu de adubo para construir aquilo que o Senhor está gerando em nós aqui.
E quando nós vemos esse cenário, era o que estava acontecendo 400 anos antes de Cristo falar essas palavras. 400 anos e 30 e poucos depois, Jesus entra no templo depois de ser glorificado pela multidão. Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quem que é esse? É Jesus de Nazaré da Galileia, um grande profeta, um grande homem de Deus. Ele tinha acabado de ser conclamado pela multidão. A multidão cortava galho de planta, de árvore, jogava no chão. Pessoas tiravam suas vestes, jogavam no chão e gritavam hosana nas alturas. Aí Jesus entra, o primeiro lugar que ele vai é no templo. Ele vai no templo e expulsa quem vendia, quem comprava e quem cambiava. 3 tipos de pessoas. Os que vendiam chegavam até o Felipe e falavam assim: Felipe, você mora onde, Felipe? Ferraz. Felipe, você vai vir de Ferraz para Guaianazes. Não traz o seu cordeiro não, compra aqui de mim, eu tenho um precinho especial para você. Aí eu falei: tá bom, a viagem, né, é complicada, eu não vou trazer o cordeiro da minha casa, ficar o carro fedendo a cordeiro, né? Não, vou deixar comprar lá no templo, né? Aí chegava no templo, eu falava assim: tá aqui o cordeiro. Aí você pegava o dinheiro, eu falava: não, mas não é na sua moeda não, é na minha. Você tem que cambiar ali, você tem que fazer a conversão para a minha moeda, porque a minha moeda tem valor, a sua não tem. Aí o que o Felipe fazia? Ia lá e trocava com o cambista, o que fazia o câmbio. O cambista não é o que vende ingresso pro jogo do Corinthians. Eu não ia perder a oportunidade. Aí cambiava, pegava assim, trazia, você pegava o seu valor, já tinha um valor para o cordeiro que ia ser oferecido no templo, e ainda tinha o valor da conversão, ou seja, você tinha que pegar, por exemplo, o real e converter em dólar. Além da moeda que você está convertendo ser mais forte, ainda tem uma taxa em cima. Aí Jesus vem e expulsa os que vendiam, os que compravam também, e chutou a mesa dos cambistas, abriu a gaiola das pombas, soltou tudo. Você imagina Jesus? Eu sempre falo para vocês, eu repito, eu viajo na palavra, eu começo a ir lá, eu imagino Jesus chegando e quebrando tudo. Jesus irou ali, mas não pecou. Ele ficou irado e acabou com tudo, porque existe um comércio em cima do sacrifício, um comércio em cima da adoração, um comércio em cima. Jesus fala assim: não é isso que a palavra está dizendo. A palavra diz em Salmos: a minha casa, em Salmos não, em Isaías, Isaías 56, depois você lê na sua casa: a minha casa será chamada casa de oração. O que acontece? Jesus, a primeira vez que vai no templo, ele senta no templo e começa a ensinar os doutores da lei, começa a falar, os doutores da lei ficaram impressionados com o conhecimento. Só que Jesus não incomodava ainda. Jesus não incomodava, porque ele só estava conversando. Depois dos 30 anos, Jesus começou a incomodar. Por quê? Jesus vem sentado num jumentinho, não vem sentado num cavalo branco, e a galera está lá, hosana nas alturas. Aí o que acontece? Depois disso vem os cegos, os coxos. Jesus cura todo mundo. Ao invés dos religiosos agradecer que é menos um cego, menos um aleijado dentro do templo, uma pessoa sã que o Senhor usou a vida de alguém para curar, está reclamando porque não foi eles que fizeram. Não foi eu que preguei essa palavra e 1000 almas se converteram, está ruim. Estão incomodados. Jesus veio para acabar com a expectativa, para frustrar a expectativa do povo. O povo está querendo libertação do império babilônico. Jesus veio trazer libertação do império religioso. Jesus veio libertar o povo da religiosidade que eles estavam vivendo. Jesus veio para tirar as travas dos olhos. Jesus veio para dar vista não só ao cego que não enxergava de nascença, mas ao cego que só enxergava pela lente da religião. Jesus começa a tirar os óculos daquela galera e fala assim: olha, a sua vista agora é purificada, não precisa mais disso. Eu vou expulsar quem vende, quem compra e quem cambia. Por quê? Não adianta vender aquilo que é de graça, não adianta cambiar aquilo que não tem câmbio.
O Jesus veio para apresentar um evangelho da graça e não o evangelho da troca. Jesus veio apresentar o evangelho da graça e não o evangelho da entrega. Entrega o dinheiro aí para mim. O Senhor veio nos apresentar algo que não precisa pagar o preço, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus veio para tirar de nós um fardo pesado e colocar um fardo leve, um jugo que era duro e colocar um jugo suave sobre as nossas costas, para que nós possamos viver com Ele, e não falar assim: ai, como é difícil andar com Jesus. Você quer ver difícil? Vai pregar na China, aí você vai ver o que é difícil. Na Coreia do Norte, eu te desafio, vai lá para a Coreia do Norte, não é para Orlando, ministrar lá em Orlando não. Deus me chamou para ser missionário. Onde você vai, meu filho? Eu vou para Orlando, vou pregar para o Mickey. Aí é fácil. Como é que é o nome do ditador lá da Coreia do Norte? Né? Eu esqueci o nome dele, mas quero ver você pregar para ele. Vai lá, para o Mickey é fácil. Kim Jong-un, fala 3 vezes, está falando em língua já. Gente, o Senhor vem nos trazer um evangelho em que eu não preciso mais pagar o preço, mas que eu preciso entregar a minha vida como sacrifício vivo para Ele. É só entregar a vida para Ele. Entregou a vida para Ele, o mais Ele vai fazer. A minha expectativa não tem que ser no próximo culto, na próxima festividade, no próximo congresso, no próximo evento. A minha expectativa tem que ser quando eu fechar e abrir os olhos, aonde eu vou acordar. Quando o Senhor fizer assim, ó, eu vou voltar para Ele. Essa expectativa. Eu te convido a não fazer planos para 2018. Não estou profetizando, falando assim: olha, Jesus vai voltar em 26 de janeiro, que é meu aniversário em 2018. Eu te falando para não fazer planos. Eu estou te falando para chamar Ele para o quarto e falar: Senhor, assim, fala, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Não é o que o Senhor tem que fazer para mim, porque eu sou dizimista, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Dízimo é muito pouco. Sabe por quê? O Senhor quer o seu dinheiro todo, não no gasofilaço, mas nele, porque eu vou entregar todas as minhas finanças. Eu pego a minha carteira e falo: Senhor, como é que eu devo gastar esse dinheiro? O que eu devo investir esse dinheiro? Porque o Senhor dá semente para aquele que semeia. E aqui eu não estou falando de entrega não, porque como é que você vai querer mais semente se sua mão está cheia de semente? A mão está cheia de semente, eu quero mais semente, vai cair da mão. Ou seja, semeei, a mão está cheia de novo, semeei, a mão está cheia de novo. Eu vou entregando recursos para Ele, Ele vai colocando cada vez mais recursos na minha mão, não porque eu estou entregando, mas porque Ele é fiel à palavra dEle. Ele fala assim: eu dou semente para quem semeia, eu dou recurso para quem dá recurso. Não é troca, não é palavra de oferta, porque eu não estou falando de oferta, eu estou falando de relacionamento. É tempo de entregar o tempo para Ele, não o que sobra, mas todo o tempo. E falar assim: Senhor, administra meu horário, desde o horário que eu acordo até o horário que eu vou dormir, porque nós estamos descansando tanto, e Deus está falando assim: o seu descanso não é aqui. Ah, eu não vou domingo não, porque eu estou muito cansado. O seu descanso não é aqui. Nós temos um dia de culto só, e um dia de ensino, e muitas vezes nós falamos: estou cansado. Tenho notícia para te dar: você vai descansar na eternidade. Aqui é ralar, porque as aflições desse tempo presente não pode se comparar com a glória que eu vou revelar para vocês na eternidade. Chora bastante aqui, porque lá eu enxugarei dos teus olhos toda lágrima. Sofre aqui, porque lá não tem dor, não tem morte, não tem angústia, porque lá é um lugar de paz, gozo na alma, e você vai viver para sempre com Ele. Não é tempo de nós perdermos mais tempo. Jesus está falando assim: olha, eu vou limpar o templo, eu vou limpar esse lugar aqui, porque a minha casa será chamada casa de oração. Oração não é um fala e o outro escuta. Oração é Deus fala, eu escuto através do Espírito e começo a falar o que o Espírito fala para eu falar. Até a forma que nós oramos muda no momento em que nós entendemos o que é Evangelho. Eu não dobro o joelho com uma listinha, que nem tem aqui de avisos para mim.
e fala: Senhor, olha, Senhor, no dia 14 o Senhor tem que abençoar a festa das crianças, porque as crianças, da boca das crianças sai o perfeito louvor. Deus não tem que fazer nada. Eu não preciso de dobrar meu joelho e falar: Senhor, abençoa esse culto, Senhor, recebe a minha adoração, Senhor, tó isso, tó aquilo, tó... Ele já recebeu, você que não sabe, porque nos seus olhos, aqui está na cronologia, amanhã, dia 14 é a festa das crianças, para ele já aconteceu. Parou para pensar nisso? Você está dobrando o joelho e fala assim: Senhor, cura o Fernando. O Senhor já fez isso, e você está pedindo algo que o Senhor já fez. Teve nós pararmos de perder tempo, chegar a pensar: Senhor, faça a tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não o meu nome. Venha a nós o teu reino e não o meu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. Essa é a oração modelo, e eu estou querendo fazer a minha oração do meu jeito, da minha vontade. Aí Jesus vem, restaura o templo. Depois ele vai lá e seca uma figueira, e você vai vendo aí no decorrer dos versículos, ele vai chegar e vai falar assim ao fariseu, chega e fala assim: olha, tem um tributinho para pagar. Aí ele fala assim: pega, que moeda? Vocês estão vendo essa moedinha aqui? Tô. O que está nessa moeda? A imagem de César, o imperador. Aí ele pega assim e fala assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que ele faz? Manda pescar um peixe da boca do peixe. Primeiro caixa eletrônico da história. Peixe. Pescou o peixe, saiu da boca do peixe. Esse cara inventaram agora, mas Jesus tinha feito, ó. Tirou da boca do peixe a moeda, pagou imposto. Falou assim: não, eu não vou negligenciar meus impostos, não está aqui meu imposto. Porque eu não vim livrar vocês do Império Romano, eu vim livrar vocês do império da religião. Eu vim trazer vida e vida com abundância. Eu não quero que vocês parem de pagar imposto. Vocês vão pagar imposto, porque nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tem de um ânimo bom, porque eu venci a coisa mais difícil, que é o mundo que está aí fora. Eu venci para que você esteja livre para viver a minha vontade. E ele vai mais para frente, vai pregar vários sermões ainda. E ele chega, abre comigo em Lucas capítulo 22, já estou terminando. Lucas 22, eu comecei em Mateus, mas fui para Lucas de novo. Ô Lucas, que eu gosto. Verso 39. E saindo foi, como que costumava, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse: orais para que não entreis em tentação. E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse: por que estáis dormindo? Levantais e orais para que não entreis em tentação. Jesus está no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ali no Getsêmani. Foi para lá, chega com seus discípulos, tem 11. Um está trocando a moedinha ali para entregar a Jesus. Tem 11 discípulos. 8, se você for acompanhar os evangelhos, vai dizer que 8 ficou sentado, 3 ajoelharam. E Jesus andou um pouquinho, deixou 8 sentados, andou mais um pouquinho, deixou 3 orando, foi mais um pouquinho, ficou sozinho e estava orando. Você vai ver essa oração aqui, você vai achar que é uma oração que nem te leu aqui: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Essa oração foi mais de 1 hora. Não foi uma oração assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Amém. Não, era um pai com lágrimas, com choro. Era um pai com dor no coração, com agonia, ao ponto de um anjo foi enviado só para confortar ele. Você já pensou para a agonia que Jesus estava passando?
Pai, se você afasta de mim esse cálice, é fácil eu ler aqui. Ele estava vendo toda a dor que ele ia passar, porque você vai ver que Elias e Moisés falavam com ele no Monte Tabor da Transfiguração a respeito da sua morte. Já pensou alguém chegando em você? Você vai morrer daqui a alguns tempos, daqui a alguns momentos. Alguém chega em você e fala: você vai morrer assim, 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 assim. Só da pessoa falar: eu já morria antes. Já pensou que Moisés e Elias falam assim: olha, você vai ser crucificado, vai ter dois. Ele já sabia, né? Mas os caras estão ainda endossando. Ó, entre dois ladrões vai ser colocada uma coroa de espinho, uma lança vai furar o seu lado, você vai pedir água, vão te dar vinagre. Aí ele vai orar. Depois disso, depois de um tempo ele vai orar, que ele foi para Jerusalém e foi orar. E começa a ficar agoniado, angústia. A gente vai aprender que no corpo humano, pouquíssimas pessoas passaram pelo que Jesus passou, que é um terceiro estágio de agonia. Primeiro, você começa a adrenalina, quando você está, pensa numa notícia ruim aí no seu coração, só de você pensar que alguém querido pode morrer, já começa, o coração já começa a acelerar, sim ou não? Jesus está com o coração, primeiro estágio, tem um infarto. Não deu infarto, é ter um derrame. Não deu derrame, as veias começam a dilatar, de tamanha o pulso, o sangue, os poros dilatam e começa a sair no lugar do suor, sangue. E aí o Lucas, que é médico, que era médico e historiador, vai dizer que eram grandes gotas de sangue no chão que escorria. Era isso que Jesus estava passando, para dizer algo que mudou a nossa vida. Não é a minha vontade, é a sua. Não é do meu jeito, é do seu jeito, Pai. Quando falavam para ele, falavam assim: come, a minha comida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. Eu vim para se cumprir o que o meu Pai disse. Eu vim para se cumprir o que os profetas disseram ao meu respeito, que foi orientado pelo meu Pai. Ou seja, ele estava ali, naquele momento, passando por essa angústia profunda, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, ó, respirando, para que eu e você estivesse aqui nessa manhã, adorando a Ele, porque Ele foi até o fim. Passando isso, o que acontece? Ele chega, os homens vêm para prender ele. O servo do sacerdote, chamado Malco, vai lá. Pedro pega a espada, corta a orelha. Eu já contei para vocês que Pedro era ruim de mira, ele mirou o pescoço, acertou a orelha. Isso aqui é daniologia. Jesus vai lá, Jesus está sendo preso. Ele para colocar de novo no lugar a orelha de Malco. Jesus para, acabou de passar por uma agonia profunda, está sendo preso, ele para tudo, não era discípulo dele, não era BFF dele, best friend forever, não era, era o servo do sumo sacerdote que já tinha negociado o valor com Judas, para entregar ele, e ele vai lá e coloca. Judas chegou nele e falou assim, ó, deu um beijo no rosto dele, ele vira para Judas e fala: amigo. Não foi um amigo irônico, não. Não foi um amigo que falou assim: amigo, quem te conhece que te compre. Não, foi amigo. Como quem diz: não muda nada o que eu sinto por você. Não muda nada o nosso relacionamento. Você tinha que fazer isso mesmo, Judas. Você tinha que me entregar. Você é mais meu amigo do que Pedro, que cortou a orelha de Malco, porque você está me levando para a cruz. Pedro queria me tirar da cruz. Você está me levando para o meu propósito. Enquanto Pedro estava falando: não, eu morro por ti. Aí na primeira oportunidade: não conheço Jesus não. Nunca vi falar. Quem que é esse cara? Sou novo aqui em Jerusalém. Cheguei ontem de viagem. Judas foi mais amigo do que Pedro. Pedro estava querendo resolver com a própria mão. Judas estava assim: eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Jesus é julgado num tribunal clandestino, fora do horário de expediente comum. É crucificado, é julgado para ser crucificado. Ele chega até a cruz. Chega até a cruz. Quando ele chega até a cruz, ele estava num patíbulo da cruz que, segundo historiadores, não era na sua própria envergadura, porque até Pilatos não acreditava que o povo ia escolher Barrabás. Ele, para falar cada uma das palavras, ele tem que se inclinar. Eu já disse para vocês, mas eu vou repetir. Ele se equilibrava para trazer o pulmão para frente, para não sufocar falando.
E ele olhou para a multidão que estava falando crucifica, e falou crucifica, crucifica, crucifica. Ele fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Gastou fôlego para dizer isso. No momento de dor ele fala uma frase em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele falou em aramaico? Porque tinha tanto judeus quanto romanos ali, precisavam entender naquela língua, que era o inglês da época. Deus meu, por que me abandonaste? E depois ele fala: tetelestai. Com o restinho de fôlego que restava num corpo humano, ele diz: tetelestai, está consumado. A dívida foi paga. Te convido a pensar, pensa que tem um véuzão aqui, ó, até o teto. Quando ele diz tetelestai, começa a rasgar de cima para baixo. Você tem noção? Era 7 centímetros a espessura. Pega esse pano, pega um pano da sua camisa, sua blusa, faz assim, ó. Tem 1 milímetro aí. O véu era 7 centímetros de espessura, um pano grosso. Para rasgar, tentar começar a rasgar, tinha que ter vários cavalos correndo em direção opostas, amarrados nesses cavalos, para que era o carro da época, um para cada lado, para tentar fazer força, para tentar rasgar aquele véu, mas não era possível mesmo assim. O véu de 7 centímetros de espessura, ele é rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima, para dizer que é Deus quem abre o caminho para que eu tenha relacionamento com Ele. Não foi de baixo para cima, eu falo assim, foi eu que rasguei, eu que cheguei até Deus, não. Foi Ele que abriu um caminho através do Filho para que eu chegasse até Ele, e falou assim: olha, a partir de agora não precisa mais de negociar com o sacerdote para oferecer um culto a mim, não precisa mais de chegar no sacerdote e dar um valorzinho para ele fazer o que eu já fiz na sua vida. O que você tem que fazer é dobrar o seu joelho, ficar em pé, deitado, sentado, do jeito que você quiser, e chegar até a minha presença, porque já foi rasgado o véu através de uma palavra: está consumado. A dívida já foi paga, vocês não precisam mais pagar nada, porque o preço muito alto foi pago na cruz do Calvário. Judas, deixa eu pegar um saquinho aqui. Judas pegou as 30 moedas de prata, chegou até a religião e falou assim: eu estou arrependido do que eu fiz, estou aqui o dinheiro, eu estou arrependido pelo que eu fiz, está aqui o dinheiro, eu não quero mais esse dinheiro. Judas devolve o dinheiro. Aí o sacerdote fala assim: depois me lembra que a chave do carro está nessa sacolinha, tá? Judas entrega o dinheiro para a religião. A religião fala: não posso colocar isso no gasofilaço, porque isso é dinheiro de sangue, não pode. Mas compra um campo de sangue. Não posso usar para a religião, mas posso usar para o meu benefício. Aí Judas o que faz? Judas se mata, tira sua própria vida. Tira sua própria vida. Porque Judas voltou para a religião falou: não pode voltar atrás, você já está condenado, isso é impagável, isso aqui é dinheiro de sangue. Aí o que acontece? Judas morre. Agora eu te convido a dar uma brisadinha junto comigo. Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita, mas ele vai pregar para os espíritos cativos em prisão. Ele vai, depois você abre lá em 1 Pedro, você vai ver o texto discorrido, depois dou a referência completa, mas para nós acabarmos a mensagem. Jesus vai pregar para os espíritos em prisão. Só que a palavra original não é espírito, é almas em prisão. Existia seio de Abraão, existia um abismo e existia um lugar de sofrimento. Você vai ver que o rico e o Lázaro estão lá. O rico fala assim: fala para que Lázaro molhe a ponta dos dedos. Ou seja, tinha um abismo que impedia que um ia para lá e o outro ia para cá, mas eles conseguiam observar o seio de Abraão e o lugar de sofrimento, um abismo que não permitia que um passasse para o lado do outro. Jesus chega e vai pregar para essa galera que está lá.
Essa galera que está lá, Amalequita, Jebuseus, Heteus, todos aqueles que morreram e não tiveram um relacionamento com Deus. Cristo vai lá pregar tudo que foi cumprido na vida dele para aqueles, e ele fala, a palavra fala que ele levou cativo o cativeiro. Todo mundo vai pegar o Antigo Testamento e vai falar assim: nossa, Deus é muito mal, mandou Saul matar e não poupar nem as crianças. Sabe o que Deus estava fazendo? Colocando todo mundo no mesmo lugar, para quando o filho dele ressuscitasse, fosse pregar para todo mundo relacionado no mesmo lugar. Parou para analisar isso? Está todo mundo naquele lugar de sofrimento, Jesus chega lá e vai pregar para todo mundo no mesmo lugar. E aqueles que aceitaram, ele pegou e ó, tem um ladrão lá que eu acabei de inaugurar o paraíso com ele, vocês vão encontrar com ele lá, vem cá. Não está na Bíblia, mas permita-me conjecturar, se acha que Judas, depois de ter feito o que fez, vendo essa segunda oportunidade, se acha que Judas não ia ouvir essa mensagem? A religião pode até falar assim: olha, isso aí ó, é campo de sangue, é dinheiro sujo, eu só vou usar para comprar uma propriedade para mim, não serve para fazer nada aqui no religião, você já está condenado. Judas vai lá e se mata. Jesus dá uma outra oportunidade quando vai pregar para os espíritos cativos em prisão, porque esse Deus não é gente. Porque se ele fosse gente, ia falar assim: está certo, tem que morrer mesmo, tem que pagar o preço. Quem sou eu para falar que alguém vai para o inferno? Quem sou eu para falar que alguém está em pecado? Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é só uma pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, não sou eu. O que eu tenho que fazer é o quê? Proclamar a palavra e falar assim: Jesus, ele parou tudo que ele tinha antes de voltar e foi lá pregar para os espíritos cativos em prisão, pegou e levou eles para um lugar chamado paraíso e falou assim: olha, vocês vão ficar do lado de um ladrão que inaugurei o paraíso, e agora vocês são o meu povo, sacerdócio real, nação santa, assim como eles eram. Não tem diferença entre um e outro, porque vocês antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. Vocês não eram povo, mas agora são povo, porque eu lavei vocês do meu sangue e eu rasguei o véu, para que quem estiver vivo ainda possa adorar e entrar no lugar chamado Santo dos Santos e adorar. Daniel, onde é que é o Santo dos Santos? Aqui é o Santo dos Santos, aqui é o Santo dos Santos, aqui é o Santo dos Santos, aqui é o Santo dos Santos. Aonde eu estou é o Santo do Santo, porque o véu foi rasgado e eu posso ligar direto com Deus, sem precisar que um sacerdote fique fazendo coisas por mim. Você não precisa de um pastor para ter relacionamento com Deus, você precisa do Deus para ter relacionamento com Ele mesmo. E sabe quem que é o Deus que está aqui na terra? Ele chama Espírito Santo, que convence você do que você precisa, que consola você no momento de dor, que cura suas lágrimas, que enxuga suas lágrimas quando você está triste. É esse o Deus que está aqui e que muitas vezes é esquecido. João 14: na casa de meu pai há... O nosso Deus não é limitado. Sabe por que Deus... Eu sei que eu estou sendo um pouco extenso, mas eu vou mesmo assim. Sabe por que Jesus disse para os discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas? Você vai ler o primeiro capítulo de João, quando os discípulos são indicados por João Batista e falam assim: ele é o Messias, segue ele. A primeira coisa que eles fazem quando chega em Jesus, falam assim: Jesus, onde o Senhor mora? Aí Jesus vira para eles e fala assim: vem e vê. Depois você vai ver Filipe falando para Natanael. Aí Natanael vai falar: já aprendeu. Aí fala assim: vem e... Ou seja, eles tinham uma expectativa onde Jesus morava, porque a partir de agora aquele seria o mestre deles, e tinha que saber se eles podiam dormir na casa do mestre, se na casa do mestre eles tinham alguma coisa para comer. Aí Jesus fala em João 14: na casa do meu pai há muito mais moradas do que na casa que eu morei aqui na terra. E se não... Sabe quem vai estar de bracinho dado com a noiva? O Espírito Santo, porque lá em Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem... Vamos fazer o cenário aqui: Jesus está no altar esperando a noiva, aí entra o Espírito Santo com a noiva do lado. Aí, em vez de a noiva chegar até o noivo, a noiva fica parada e fala junto com o Espírito: vem.
Vem buscar tua noiva, vem buscar tua noiva. Hosana nas alturas, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar tua noiva. E nós aqui de manhã, no domingo de manhã, não sabemos o dia, mas falamos junto com o Espírito Santo, vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela tua volta, nós ansiamos pela tua volta, Senhor. A nossa expectativa não está no próximo culto, está na volta dele. A nossa expectativa não está no que eu vou receber do Senhor, porque o melhor de Deus já veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e diz: eu voltarei para buscar a minha amada igreja. Eu vou voltar e buscar a minha noiva. Oh, aleluia. Yeshua.